Meus irmãos, o livro dos Espíritos diz na sua pergunta 791 o que é ser espírita. E a resposta é: todo aquele que luta insistentemente contra as más tendências e tenta se melhorar em cada existência. Então pronto, chegaram a pergunta, eu sou espírita, eu olhava essa pergunta, a resposta da pergunta, me perguntava se era espírita e estava resolvido. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, na sexta parte, que fala sobre seres perfeitos, tem o homem de bem. E o homem de bem, logo em seguida, o homem de bem tem o espírita. O espírita baseado no homem de bem. Então, o que é ser um homem de bem? É aquele que tem indulgência para com os seus, caridade. E o espírita ainda mais é reforçado esse tipo de coisa e consideram, tem alguns amigos nossos da doutrina, que nós somos os trabalhadores da última hora. E a gente não sabe nem que hora estamos, mas já somos os trabalhadores da última hora. Mas eu pensei essa semana todinha no título da palestra. Eu sou espírita? A palestra é uma pergunta. Eu sou espírita? Se eu respondo essas perguntas no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e me enquadro no que tem ali, eu saio dizendo na rua que eu sou espírita. Mas aí eu vou dar um exemplo de um ateu que talvez faça muito mais do que diz o livro dos Espíritos e muito mais do que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e não é espírita, é ateu. E todos vocês conhecem ele, Drauzio Varela. O trabalho daquele homem é um trabalho magnífico. E poucos sabem do trabalho de Drauzio Varela. Pensam que Drauzio Varela é simplesmente aquele médico que a Globo consulta. Não é. Ele tem livros publicados, ele dá assistência nos presídios, principalmente as mulheres que estão presas. Ele já teve câncer e não acredita em Deus. Mas ele está enquadrado e, infelizmente, ele luta as más tendências dele para fazer o bem. E ele é um homem de bem, mas não é espírita. E por que ele não é espírita? Porque ser espírita não é só enquadrar-se nesses específicos relatos que tem no livro dos Espíritos e no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ser espírita é mais alguma coisa. Ou talvez ser espírita é menos alguma coisa do que isso. Porque não é fácil nós lutar insistentemente contra as más tendências. É difícil. É muito difícil. Porque nós temos más tendências diariamente. Eu gosto nos estudos sempre dizer que a linha que separa o mal do bem é muito tênue. E a gente passa o dia todo assim, entrando no mal, entrando no bem, entrando no mal, entrando no bem, entrando no mal, entrando no bem. Seria bom que a gente nem entrasse no mal, nem entrasse no bem, ficasse similar, porque aí seria a linha do equilíbrio. E o homem equilibrado é um homem diferenciado. Porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, para ser espírita, tem alguns pré-requisitos.
pré-requisitos. Ó. Quer dizer que a pessoa espírita tem pré-requisito? Primeira coisa que para a gente ser espírita é a mudança sistemática profunda que nós devemos fazer de Deus. O nosso Deus é um Deus diferente. Sexta-feira, aqui na nossa reunião de estudo, foi maravilhoso. Tinha uma resposta do livro dos Espíritos que dizia que nós devíamos agradecer a Deus, orar a Deus e aos Espíritos. E eu fiz questão de perturbar o ambiente e disse: e por que a gente não agradece a Jesus? E a gente não agradece a Jesus Cristo? Mas aí Glaelber saiu com uma fantástica. É porque eu tenho uma amizade com Jesus Cristo tão próxima que eu acho melhor agradecer a Ele. Eu sou tão próximo de Jesus Cristo que eu prefiro agradecer a Ele. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, e isso é uma mudança interior da gente, é entender o Deus do Espiritismo. O Deus do Espiritismo não personifica, nem é um ser. Ele é uma causa. E quando ele fala que ele é uma causa, quando nós falamos que ele é uma causa por si só não se define. Mas aí é causa primária ou primeira de todas as coisas. Se existiu alguma coisa antes desse Deus, é o Deus. Porque o Deus é a causa primária e primeira. Não, mas antes desse Deus ser a causa primária, teve um Deus que criou a luz. Então era o Deus anterior. Era a causa primeira. Então a gente, para tirar da cabeça da gente que o Deus do Espiritismo é um Deus diferente, nós sofremos um pouco. Mas se nós entendermos que Ele é uma causa primeira e é uma inteligência suprema, nós vamos entender que por mais que queiramos identificá-lo como um ser, Ele não poderia ser um ser. Desculpe o pleonasmo. Se nós entendermos o Deus do Espiritismo, nós damos um primeiro passo de sermos espíritas. Primeiro passo. Se nós entendermos que aquele Deus que diz que nós dissemos que é causa primária de todas as coisas, nós não, os espíritos disseram isso, nós vamos entender que aquele Deus já nos fez demais, nos colocou, nos criou como espírito, nos colocou na terra, no planeta de provas e expiações, e além disso nos deu a coisa mais importante que poderia dar, que chama-se livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. E muitas vezes eu entro pelo campo, porque eu não tenho discernimento do que é o certo, e entro pelo cano quando eu escolho uma coisa que não devia escolher. Mas Ele permite. Porque se Ele não permitisse, nós éramos marionetes na mão dele. Então eu cruzava meus braços e dizia aquela célebre frase que hoje ainda está em dia: Deus no comando. Se Deus está no comando, o que é que eu vou fazer? Esperar que Ele faça tudo de bom para mim. Porque implica dizer que Deus não quer o mal. Então, se Ele não quer o mal, Ele está no comando e só vai fazer coisas boas. E quem de nós só temos coisas boas durante os nossos dias? E quem faz o mal? Não, quem faz o mal pode ser um ser de luz que quis ser mais do que Deus e caiu e se tornou capiroto. Deus não criou o capiroto. Deus permite até que nós sejamos o capiroto para a gente. Às vezes nós somos o próprio capiroto. Mas capiroto
Deus não criaria. Porque Deus não criaria coisas ruins. Por quê? Porque Deus, segundo os Espíritos, é uma inteligência. Qual é a inteligência que vai criar uma coisa ruim? Então, quando eu começo a entender que o Deus do Espiritismo é diferente do Deus que me colocaram goela abaixo por muito tempo, aí eu dou o primeiro passo a entender que estou mudando, estou sendo Espírito. Esse é o primeiro passo. É entendermos um Deus diferente. Mas um Deus perfeito. Um Deus de misericórdia. E um Deus de acréscimo de misericórdia. Ele nos dá misericórdia quando a gente ainda não quer, ele dá um acréscimo de misericórdia para ele. Quando nós entendermos que Deus não é aquele ser que está crucificado, todo sujo de sangue, e que morreu na cruz para nos salvar, e que o sangue dele tem poder, ou senão não é aquele homem de barba branca que está sentado sobre uma nuvem e que está ali há milênios, trilênios, sei lá quantos, sentado, esperando o dia de julgar. É muito interessante. E quando nós achamos que o Deus criou a terra, mas o resto ele fez para ficar bonito o céu, as estrelas, os planetas, a lua, o sol, porque só quem tem prestígio com Deus são os terráqueos, nós. O resto de mundo, de universo, que eu vejo muitos amigos falarem de multiversos, não, é universos. Pode encontrar em várias galáxias, mas é um universo só. E é um Deus só. Não vai existir um Deus em Marte, e um Deus em Júpiter, e um Deus na Terra. Ele é um só. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária da Terra e a causa primária de Júpiter e de Marte e de outros planetas e galáxias que a gente não conhece ainda. Quando eu entendo esse Deus, porque não é acreditar. O Espiritismo ele não nos chama a acreditar em nada, não nos chama a acreditar em nada. Porque acreditar, amanhã eu posso desacreditar. Eu tenho que saber. Porque se eu sei, eu não deixo de saber. Eu sei que se chove e eu saio na chuva, eu me molho. Não é que eu vou acreditar que vou me molhar. Eu vou me molhar porque eu sei que se eu sair na chuva, vou me molhar. Então o espírito ele precisa saber. Ele não precisa acreditar. Porque tem muita gente que diz assim: fulano é espírita, hoje é evangélico. Eu digo, nunca foi espírita. Nunca estudou uma vírgula dos livros de Kardec. Porque você não pode saber de uma realidade, olha o que eu estou falando, saber de uma realidade e deixar aquela realidade. Não, mas eu não acreditava naquilo. Então você não sabia, você acreditava. Então quando eu acredito que Deus é a causa primária de todas as coisas, primária ou primeira, e que Deus é a inteligência suprema do universo, eu não posso mais retroceder e dizer que Deus é Jesus, e que Deus é o Pai de Jesus, e que Deus é o Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Porque aí é crer. Eu já criei nisso aí. Eu já pensei que Deus era Jesus. Mas eu tinha uma dúvida, eu já contei isso a vocês, mas eu não gosto de contar.
Eu estava conversando hoje com meu filho, dizendo assim, você não sabe o que era bom. E eu ainda não sabia o que era bom. Porque eu devia ter nascido há mais de 200 anos atrás. Porque eu vibro com museus, vibro com história, gosto de antropologia, eu gosto dessas coisas. Eu gosto da casa de minha avó que tinha uma lamparina. E eu, pequeno, pegava a tisna da lamparina e botava na parede para levar um cascudo. Porque não tinha energia elétrica. Eu lembro da minha mãe amassando um abacate para me dar uma vitamina com garfo. Eu lembro da primeira vez que eu tomei um suco de groselha. Para mim foi a coisa mais esplendorosa que já teve na minha vida. Bom, que suco de groselha. Um amigo, vizinho, veio a Campina Grande, na época estava que suco, ele comprou que suco de groselha e levou para o Cuité. E o filho dele era meu amigo, eu fui para lá na hora do lanche, ele disse, tem uma coisa boa, o papai trouxe. Eu disse, o que é isso? Que suco de groselha? O que é groselha? Isso eu não sei. Mas que suco de groselha. E eu conversando com o Carlos, está dizendo, não pai, porque hoje em dia esse sertanejo, o senhor não está combinando, não sei o que. Eu disse, meu filho, eu sou do tempo de samba, mas samba no sítio. Eu com 12 anos de idade, eu fugia de casa para ir para o samba no sítio. Lá em Cuité tinha o samba, no Retiro, não sei aonde, então, era um cara batendo no zabumbo, um triângulo e uma sanfona, e aquele povo dançando e tinha uma chamada cota. Parava, agora pagar a cota. Parava o forró, aí paga R$5 a cota, obrigado desse tempo. Então eu quando vejo isso, eu me lembro muito da minha infância, em minha casa, eu também gosto de dizer, eu fui uma criança pobre. Uma criança que a minha casa não tinha cimento. A minha casa tinha tijolo que minha mãe botava água para passar, uma vassoura de mato. E eu lembro que no quarto da minha mãe tinha um crucifixo. E na sala tinha um quadro com Deus, com a barba grande em cima de uma nuvem. E eu me lembro que eu perguntava, mãe, quem é esse? Mãe dizia, Deus, meu filho. Eu chegava no quarto dela, mãe, quem é esse? Ela dizia, Deus, eu quero dar a cabeça ficava doida. Que Deus? Qual Deus? É o de lá ou de cá? E aí, eu acreditava que Deus era dos dois. E aí quando você sabe, quando a gente vai para a escola, pequeno, que aprende a saber que 2 mais 2 são 4. Ninguém jamais vai tirar da cabeça da gente que 2 mais 2 são 5, são 4, são 5. Por quê? Porque nós aprendemos, nós sabemos daquilo, nós não acreditamos. Uma coisa que eu vou dizer para vocês que é acreditar e saber. O homem foi à lua. Tem muita gente que acredita, mas já desacreditou. Você não acredita, né? Não. É. Mas é um direito que você tem de não acreditar. Mas, pelo que eu li, pelo que pode ser que as minhas leituras estão todas erradas, eu sei que ele foi à lua. Primeira coisa que nós temos que ter espírito é acreditar que Deus não é o Deus que nós acreditávamos. É o Deus que é causa primária e tem inteligência suprema. Se eu souber disso, já estou com meio pé dentro do espiritismo. Mas vamos para a segunda coisa. Eu saber que eu não sou um ser humano, que o Espiritismo nos diz que nós somos espíritos numa aventura na carne. Ó, ele não está dizendo que você acredite nisso, não. Porque se você acreditar, depois você desacredita. Não, eu sou espírito. E eu digo muitas vezes nos estudos, no dia que nós começarmos a ver as pessoas com
a visão espiritual, que eu olhar para Janduí e ver Janduí como um espírito, eu mudo em relação a Janduí. E enquanto eu vejo Janduí como pessoa, eu não mudo com relação a Janduí. Eu posso olhar aqui para vocês e dizer assim, fulano está gostando de me ouvir, mas fulano não está gostando de me ouvir. E aí na reunião de sexta-feira, no estudo de sexta-feira, eu gosto de puxar, eu estou fazendo Gael, porque Gael participa muito do estudo, para ver se eu tenho tanto medo de participar dessa reunião mediúnica, porque depois que eu soube, não foi que acreditou, depois que eu soube que os espíritos sabem o que nós pensamos, eu fico doidinha. Entendeu, né? Eu digo, mas se você fica doidinha só no dia da reunião, porque tu lá na tua loja, ele está vendo o que tu está pensando. Então quando eu souber, não acreditar, quando eu souber que eu sou um espírito, eu dei o segundo passo para ser espírita. Terceiro, quando eu acreditar, quando eu souber e não acreditar, que sendo espírito, eu converso com as pessoas, significa comunicabilidade. Quando eu souber que isso verdadeiramente existe, porque isso é uma coisa, a grande dificuldade da ciência acadêmica aceitar a ciência espírita, é porque a ciência acadêmica, ela parte de um pressuposto de encontrar, de preparos, laboratórios, de encontrar o fato. E o Espiritismo, a ciência do Espiritismo, ela dá o fato para você encontrar as razões do fato. O Espiritismo diz, existe um Espírito. Agora a ciência, o que é que você diz disso? Aí ela diz, não, eu precisava de laboratório para dizer se existe ou não o Espírito, então eu não quero conversa com vocês. E o Espírito que ama? Se eu disse que a segunda parte para ser espírita é aceitar, conhecer que o espírito, nós somos espíritos numa vivência no corpo. E se eu conheço e sei que o espírito ama, que o espírito odeia, que o espírito tem sentimentos que é exteriorizado pelo corpo, mas são do espírito. Quando eu deixo a minha veste corporal, material aqui na terra, eu vou com os mesmos sentimentos: ódio, mágoa, rancor, vaidade, orgulho, caridade, amor, tolerância, paz, serenidade, como foi lido no início. Mas tem os alunos, não, tem uns colegas de estudo aqui que é legal. Tem hora que eles dizem assim, mas porque desistia, desiste ainda, que não quer virar santo? Morra. Morreu, meu Deus do céu, fulano era muito mais. Esquece todo. Se fosse isso na espiritualidade, aqui a gente esquece tudo que a pessoa fazia. Bom demais, fulano não era para ter ido. A quarta, será, já falei um pouco, mas será que Deus, na sua inteligência suprema, ia fazer só a Terra? Nenhum outro mundo habitado, os ETs de Evaldo não ia existir. Não ia existir
existir os ETs que falam. Os ETs de espiritismo, né? Os ETs de espiritismo. Mas os ETs que falam, o célebre livro Nós Somos Astronautas, eram os deuses astronautas. Será que aqueles ETs não existem? Quer dizer que só nós somos a cocada preta do Deus. Só foi feito Deus, só foi feita a terra, o resto não foi feito. Quando nós sabermos que isso é uma criancice, a gente acreditar que só existe vida inteligente, olha que burrice. A gente diz assim, só existe vida inteligente na Terra. E que inteligência na Terra! Observem que nós, talvez, nessa encarnação, não teremos contato com os nossos irmãos de outros planetas, ainda, porque nós não somos capazes de nos entender. Eles estão no nível que talvez a gente não entenda, mas que eles existem. E aí nós temos que saber, porque se acreditar, vai fazer o que Anselmo terminou de dizer. Eu não acredito como foi a vida. Então nós temos que saber que somos os quatro que eu já falei. Primeiro, saber que Deus não pode ser o Deus homem. Deus é causa, não é ser, é causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. Eu tenho que saber isso. Eu não posso acreditar. Porque se eu acreditar, eu deixo de acreditar. É a primeira barreira que eu tive. Quinto, eu poderia acreditar que Deus é a causa e inteligência do universo. Eu poderia acreditar que não sou um ser humano, sou um espírito. Eu poderia acreditar, eu poderia saber que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Eu poderia saber que não sou um ser humano com alma, mas sou um espírito numa aventura com matéria. Eu poderia saber que, como espírito, eu posso me comunicar. Agora, se eu não soubesse, eu estou falando Pedro Paulo, se eu não soubesse, eu não estou falando em acreditar, se eu não soubesse, essa última que eu vou dizer a vocês, eu seria o maior ateu do mundo com muita alegria. Se eu não soubesse que a reencarnação é a lei e a justiça de Deus. Essa aqui, se eu não soubesse, eu não era espírita. Porque esse Deus que criou tudo e que é inteligente, para mim ele seria burro. Por quê? Porque ele cria um espírito para ir para a Etiópia para morrer de fome até 4 anos de idade. E por que ele cria um espírito para nascer filho do príncipe da Inglaterra? Que Deus é esse? Para mim, ele pode ser até causa primária, mas inteligência ele não seria. Entendam o que eu estou falando. Se não houvesse a reencarnação, que é a justiça divina, todas essas outras etapas do espiritismo, para mim não existia. Eu não estou falando reencarnação para dizer assim, não, mas eu vou deixar para melhorar na reencarnação futura. Não. Eu faço a reencarnação como justiça divina e como o livro dos Espíritos não precisava falar. O livro Evangelho segundo o Espiritismo não precisava falar. Mas a reencarnação como justiça divina é a maior forma moral que o homem deve ter. Se eu sei
que nasce uma criança e em tenridade, bem novinha, desencarna, morre. Primeiro, não foi Satanás, não foi o capiroto. Se ela morre, eu não digo que foi permissão de Deus, se eu não acredito na reencarnação. Foi Deus que matou. E por que Deus matou? Se nós temos só uma vida, que se nós temos só do berço ao túmulo, por que fazer isso? E tem pessoas que têm 90 anos e nunca morreu um familiar, nem filho, nem nora, nem neto, nem nada. Por quê? Que Deus é esse de inteligência? O Deus de inteligência é aquele que nos dá a esperança perfeita, total. Converso com muitas pessoas que dizem: Pedro Paulo, eu só tive vida até os 17 anos de idade. Depois a minha vida foi só sofrimento, 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 sofrimento. Conheço pessoas que dizem assim: eu fui tão sofrido na minha infância, na minha adolescência, só depois só foi alegria, 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 alegria. O que é isso? Como entender essas coisas se não existir a reencarnação? Como entender essas coisas? Certa vez eu conversando com um rapaz aqui de Esperança, ele é católico, e eu fui alegar para ele essa questão de Deus maravilhoso, misericordioso, que permitia que essa criança nascesse na Etiópia, na Somália, porque era necessário que ela terminasse o período dela de reencarnação nesse planeta para dar o plus. Aí ele disse: não, isso está muito errado. Isso é uma questão biológica. Eu digo: quer dizer que a questão geográfica de nascer na Somália é biológica? Você vai nascer na Somália, na Etiópia, em Gana. É uma questão biológica. O que dizer? O que dizer da amigo Safari? Que Deus, chega da raiva. Vem um mosquito, não sei de lá, de onde, vem, pica a grávida e nasce um menino com microcefalia. Se não existe reencarnação, esse Deus não existe para mim. Esse Deus para mim é uma invencionice. Se a vida for do berço ao túmulo, eu sou um besta. Eu já devia ter feito muita ruindade. Porque nós vivemos num planeta, um planeta de provas e expiação, onde predomina ainda o mal. Ainda predomina o mal. E o que é que eu estou fazendo? Um centro espírita, estudando espiritismo, se eu não sei que existe a reencarnação. A reencarnação, quando nós sabemos que ela existe, quando nós temos o saber da reencarnação, abre um leque na frente da gente que pode, eu vou dizer uma coisa aqui a você, que pode ser até uma invencionice, mas se for invencionice, psicologicamente ajuda muita gente. Psicologicamente ajuda muita gente. Certa vez eu conversando com uma pessoa e ela falou isso. Ele falou: é a reencarnação para tudo. Olha, para mim, eu sei que existe. Aí ele disse: se não existir, eu digo, se não existir, pelo menos no período que eu estou aqui na Terra, me ajudou muito a não falar de Deus, a não esculhambar com Ele, a não acreditar na maravilhosidade dele. Então, meus irmãos, se nós soubermos que o Deus do Espiritismo é um Deus diferente, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, por que, eu percebo agora essa palavra, por que é um Deus de justiça? Por que ele é um Deus de justiça?
Eu disse Deus de amor, eu ia falar Deus de misericórdia, Deus de acréscimo de misericórdia, mas é um Deus de justiça. A justiça dele é divina e está arraigada. Ele é justo. Ele nos dá milhões de chances de nós evoluirmos. Ele nos dá milhões de chances de nós sermos melhores. Ele nos dá milhões de chances. E ainda, Ele é tão maravilhoso que Ele diz assim: tu não quer evoluir? Fica quieto. Também tu não vai evoluir. Pior do que tu era, não vai ser. Mas vai para frente e você vai evoluir. Então a justiça de Deus está na evolução, na reencarnação. Se eu creio não, se eu sei que Deus é uma causa primária, se eu sei que Deus é uma inteligência suprema, se eu sei que eu sou um espírito, se eu sei que eu sendo espírito eu posso me comunicar, por quê? Porque os meus sentimentos não são do corpo. O que são do corpo são os sentidos: o tato, o olfato, a visão, a audição, são do corpo. Mas amor, raiva, vaidade, orgulho, inveja, caridade, paz, união, solidariedade são do espírito. Prepotência também do espírito. Se eu sei que eu tenho todos esses sentimentos e que eu vou para a outra dimensão, eu queria falar com vocês até essa questão da outra dimensão. Até um tempo atrás, eu pensava que a outra dimensão era a outra dimensão. A outra dimensão. Agora aí. A outra dimensão. Mas eu fazia, como é essa outra dimensão? A outra dimensão é aqui, ó, aqui do nosso lado, aqui do nosso lado. Aqui, as dimensões são assim. Elas não são um lado, aqui de lado. Eu estou nessa dimensão agora. E a outra dimensão, quando eu desencarnar, eu estou aqui pertinho. Posso até, como hoje, encarnado, eu não vejo. Eu aqui desse lado também não vejo. As dimensões são laterais. Elas não são verticais. Porque quando você dá a dimensão vertical, você já dá uma dimensão de hierarquia. Eu morrendo, eu vou para outra dimensão. A outra dimensão é de lado meu. Então, quando eu sei que o Deus é supremo e inteligente, quando eu sei que Ele é a causa primeira de todas as coisas, quando eu sei que eu sou espírito, quando eu sei que o espírito como eu, que tem os sentimentos, vou e posso me comunicar, quando eu sei que existem mundos habitados, porque Deus não seria inteligente se Ele fizesse só a terra. Ele não seria inteligente. Aí teve gente Mas Jesus é o governador espiritual da terra. Aí eu disse, no estudo, que eu gosto de brincar nos estudos, se Narciso viesse trazer um suco pra gente aqui, pra gente tomar na sexta-feira, era mais fácil Narciso trazer o Ricardo Coutinho, que é o governador. Narciso. Não é não? Aí eu vou deixar de pedir a meu irmão aqui, o Espírito, está aqui perto de mim. Ó, se tu puder me ajudar aí, me dá uma orientação, para ir atrás do governador da terra. É muito. Não, mas fala com a Mãe Santíssima, porque a Mãe Santíssima está perto dele. Sim, mas antes da Mãe Santíssima tem tanta gente, que não pede os parecidos com a gente. E a reencarnação, se eu souber disso, eu posso bater no peito e dizer, eu sou Espírito. Eu sou Espírito. Mas você não evoluiu. Mas não quer dizer que eu não seja espírita, porque não evoluí. Porque eu tenho um livre-arbítrio que Deus me deu e eu faço o que eu quero com minha vida. Amanhã será outro dia. Amanhã será outro dia. Mas nós ainda temos impregnados. Nós temos impregnados como nós tínhamos impregnados o Deus, o Espírito Santo e o Pai,
nós temos impregnados o céu e o inferno. E aí o espírita, para dizer que não é bíblico, ele cria uma coisa fantástica. O inferno é o umbral. Pelo amor de Deus. O que é umbral, pelo amor de Deus? Umbral é o estado do espírito que o próprio espírito cria. O céu é um estado de espírito que nós criamos na terra. E criamos umbraus aqui na terra. E quando nós vamos com o espírito para a espiritualidade, nós plasmamos, ou seja, criamos mentalmente aquele lugar. Mas aquele lugar não é um lugar onde tem um demônio que vai estar ali e a gente não vai sair dali. Pelo contrário, a gente plasma aquilo ali para dizer: eu fui tão ruim que eu preciso passar pelo umbral. 2 brau, 3 brau. Tem gente que vai para 4 brau, 5 brau. O umbral é para a gente da gente. Céu e inferno. Estados de espírito. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Solidão. Tem gente que vai numa procissão solitária. Solitário. Está na procissão, mas está tão solitário. Tão solitário. Que a vontade dele é chorar. Eu estou aonde? Com quem? Isso acontece conosco com referência a céu e inferno. Eu disse no estudo de sexta-feira que essa semana passada eu criei um verdadeiro umbral, 10 brau para mim, um inferno, porque a minha neta adoeceu. Minha neta adoeceu e eu botei na minha cabeça que ela ia desencarnar. E aí comecei a fazer plano, como é que o Luana ia aceitar ela morrer, como é que ia, não sei o que, eu entrei num verdadeiro inferno. Aí quando a menina melhorou, eu disse: que coisa maravilhosa, entrei no céu. Olha como nós somos influenciados por coisas do dia a dia da gente. Para encerrar, meus filhos, Deus é tão maravilhoso que Ele nunca nos dará evolução. Nunca. Por mais que a gente queira. Porque tem gente que quer evoluir mesmo. Né? Eu não quero evoluir de tudo. No mínimo, Ele nos dá estagnação. Estagnar nesse período. A serenidade, sempre, como foi lido por Damião, serenidade não é patrimônio do espiritismo. O amor não é patrimônio do espiritismo. A paz não é patrimônio do espiritismo. A guerra não é patrimônio do espiritismo. A inveja não é patrimônio do espiritismo. A união não é patrimônio do espiritismo. Todos esses sentimentos que eu falei são patrimônios do homem. Nosso. Eu que tenho prepotência. O espiritismo diz a gente que é para ser prepotente. Mas eu sou prepotente porque eu tenho livre-arbítrio e sou prepotente. Então a gente tem que entender que ser espírita não é ser homem de bem. Porque homem de bem vamos encontrar em qualquer religião e até nos ateus. Tudo bem. Reforma íntima. Se eu sei dessas 5 coisas que eu falei aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu vou reencarnar. Eu não quero reencarnar como eu estou. Eu quero melhorar. Então, isso eu faço uma reforma íntima necessária pelo conhecimento que eu tenho. Eu não faço uma reforma íntima com medo. Eu não vou fazer uma reforma íntima com medo, porque se eu não fizer, eu vou para um umbral. Não. Eu vou fazer uma reforma íntima porque se eu sei que Deus é uma força suprema, aliás, é uma causa suprema e uma inteligência suprema e uma causa primária. Se eu sou espírito, eu não posso me preocupar
o arroba que eu venho para o centro. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo com o meu espírito. Eu vi eu gosto muito de filósofos. Tinha um filósofo que eu era louco por ele, mas não sou mais. Que era Leandro Carnal. Eu gosto muito de Mário Cortella. Cortella diz assim: eu não me preocupo com a morte, porque a morte é um fato. Eu me preocupo com o que eu estou fazendo com a vida. Olha como você é. Eu não me preocupo. Quem pode se preocupar com a morte? Vai morrer mesmo. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida agora é que é o importante. Eu tenho que me preocupar. Então, meus irmãos, não existe morte, é a nossa própria vida. É o descobrimento do espírito morto, não existe. Morte é a própria vida. Mas é um fato que existe na vida. Então, o que eu queria dizer a vocês, eu não estou tirando a questão do livro dos Espíritos, que diz ser espírita é insistentemente tentar modificar, mudar e tal. Eu não estou tirando isso. Mas não só o espírita pode fazer isso. Qualquer pessoa pode. Nem estou dizendo que o homem de bem está errado ser homem de bem. Não, homem de bem pode. Mas todo homem de bem pode ser qualquer religião, inclusive ateu. Agora, se você souber essas 5 coisas, você pode dizer: eu sou espírita. Sou espírita e vou me aprofundar. E vou estudar. Porque nós temos um hábito nos centros espíritas, até aqui também, de fazermos um estudo superficial. Porque se você se aprofundar no estudo espiritual, você endoidece. Quem dizia isso era Machado de Assis. Nos anos de 1900, quando o espiritismo chegou aqui no Brasil, Machado dizia: espiritismo, uma fábrica de loucos. Que é um negócio de doido, né? Acreditar que Deus não é Jesus, que Jesus não é Deus, começou a desmantelar todo mundo. E para terminar, eu diria a vocês o seguinte: reflitam se vocês acreditam no que eu falei. Você sabe, né? Você sabe. Se você acredita no que eu falei, comecem a refletir para saber de verdade o que eu estou falando. Porque se eu vier para o centro espírita e acreditar e não ser sabedor, eu amanhã mesmo deixo de ser espírita e vou para outra religião. O espiritismo não é fácil, não. Eu passei agora ali no Verbo da Vida, lá você, que eu devia ter umas 300 pessoas no Verbo da Vida. Estou aqui, a gente está aqui com esse povo aqui. Mas a qualidade de vocês é suficiente para me dar a maior felicidade de falar para vocês. Lá, eles estão no estágio que precisa ler. Nós estamos no estágio que precisa aqui. Aí eles dizem: e qual é o estágio melhor? Não sei. Porque se eu soubesse, eu estava no melhor estágio. Né? Mas muitos de nós já passamos a ver. Exatamente. Mas eu estou dizendo que eu estaria no melhor estágio. Então, para o meu espírito, eu sei, eu não acredito, que é estar aqui hoje. Que Deus abençoe todos vocês.
Deus me guiar.